Presidente. Sr. Ministro, eu registro, mas tenho que sublinhar e enfatizar que o senhor fugiu como o diabo da cruz a comentar a opinião expandida ao El País pelo Sr. Primeiro-Ministro sobre a Comissão Europeia. Muito bem. Não fugiu, foi a dizer que o Governo vai fazer aquilo que seria a consequência direta das afirmações do Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, no fundo, as consequências diretas das afirmações do Sr. Primeiro-Ministro apontariam na suspensão do plano de privatizações. O senhor diz que não. Muito bem. Percebe-se. Ou, pelo menos, percebe-se implicitamente. Agora, gostava de fazer uma pergunta complementar, Sr. Ministro. Se vai propor ou não, se o Governo vai propor ou não, que na privatização da EDP, da Galp, da REN, da CTT, da TAP, da ANA, para não falar de outras, se o Governo vai propor a criação de golden shares, para manter a posição do Estado defendida na defesa de posições estratégicas. Segunda questão. Eu percebo completamente a enorme dificuldade que o Governo tem em desmentir a Associação Portuguesa de Bancos sobre a taxa efetiva de IRC mais derrama que os bancos pagam. Eu percebo. Uma coisa é os próprios bancos dizerem que pagam 4% e, naturalmente, o Governo e o Ministro das Finanças dizer que não pagam 4%, pagam 20%. Eu percebo a vossa dificuldade perante a opinião pública. Agora, eu de facto já não consigo olhar para estes quadros. Nem para uns nem para outros. A única coisa que eu gostava de comentar, e foi isso que eu pedi, fundamentalmente, é se pegando neste relatório da Associação Portuguesa de Bancos, os senhores têm alguma coisa a dizer sobre o facto dos impostos sobre os lucros da banca portuguesa em 2009 ser de 74 milhões de euros, e, quando muito, poder atingir 275 milhões de euros. São números da APB, o que representa, respectivamente, os 275 milhões, 15,9%, e os 74 milhões de euros, 4,3%. Eu só queria era ver se os senhores queriam comentar, mas eu percebo que isto é tão escandaloso, compreendo, é tão escandaloso que os senhores próprios não têm, enfim, margem de manobra para o fazer. Voltando ao ROPO e colocando aqui duas ou três questões relativas ao ROPO. Uma das coisas mais evidentes da proposta do ROPO que, enfim, foi apresentada esta semana tem a ver com a fixação inexorável de tetos para os apoios sociais. E aqui também vou confrontá-lo com declarações de colegas de bancada. Pedro Adão e Silva, Paulo Pedroso, Sousa Pinto, Ferro Rodrigues. Disseram estes 4 dirigentes, ex-responsáveis máximos do PS ou ex-ministros, o seguinte: se este tipo de medidas for aplicado, mais valia o PS sair do Governo. A aplicação de todas de tetos em despesas sociais é voltar à caridadezinha. Sabe qual é a caridadezinha, Sr. Ministro? O senhor é do mesmo tempo que eu, portanto é a caridadezinha do Movimento Nacional Feminino. Mais uma citação. A política social não pode ser discutida na base de tetos, mas de critérios. Eu queria perceber como é que o senhor quer comentar estas afirmações face àquilo que vem no relatório de orientação da política orçamental sobre a criação de tetos, designadamente para 2011, fixando o teto em 7.100 milhões de euros para as despesas sociais, e perguntar-lhe, se chegarmos a outubro de 2011 com o desemprego galopante que os seus próprios reconhecem que vai aumentar ainda mais, com o valor ultrapassado dos 7.100 milhões de euros, o que é que vai fazer no último trimestre de 2011? É que se continuar por aqui, Sr. Ministro, neste momento eu sei que o senhor já tem o apoio do PSD, mas se continuar por esta via, certamente vai ter o apoio também do CDS, o que naturalmente para o senhor será um acontecimento muito feliz. Uma outra questão do ROPO tem a ver com o desemprego. O desemprego, as taxas de desemprego. Vamos lá ver. Os senhores, para 2011, prevêem um aumento da taxa de desemprego para 10,1.
mas mantém a taxa de desemprego em 9,8% em 2010. Apesar de preverem uma perda de emprego significativa este ano. Isto é, aumenta 10 vezes a vossa estimativa sobre a perda de emprego relativamente àquilo que existia no PEC, isto é, há 2 meses atrás. E a pergunta que eu faço é, se os senhores têm qualquer prudência ou sustentabilidade em manter e não rever a taxa de desemprego de 9,8% mesmo em 2010. Porque, eu vou terminar, porque se nós olharmos para as últimas estatísticas, por exemplo, do Eurostat, desde o 4º trimestre, desde o mês 10 de outubro de 2009, sucessivamente até maio de 2010, as taxas de desemprego é 10,2, 10,1, 10,2, 10,4, 10,6, 10,8, 10,9. Ora, se os senhores preveem para o ano a taxa de desemprego ser 10,1, são vocês que revêem em alta, como é que é possível, com estas taxas, chegar ao final de 2010 com a taxa mantida inalterável em 9,8? Gostava que me explicasse isso, Sr. Ministro.